Oi, pessoal, nós vamos fazer alguns exercícios de módulo, certo? Então, calcular o valor absoluto está implícito que nós estamos calculando o módulo. Lembrando que a palavra, então, valor absoluto quer dizer o valor daquele número sem o sinal, certo? Está implícito que tem o sinal positivo. Mas é sem o sinal, você pode escrever sem o sinal porque vai ser sempre positivo. Então, aqui, ó, vamos fazer esse exercício 67, módulo de 100 é direto dá 100. Deixa eu fazer de azul. Ó, módulo de 100, então dá 100. Tá? Porque já é positivo e o resultado é simplesmente o número sem a barrinha do módulo. Ó, esse aqui é direto. Eu vou fazer esses mais fáceis e deixar os mais difíceis para vocês me falarem. O módulo de menos 73 é o 73. É o 73. Agora, vocês, falem para mim, no 68A, ele está pedindo o módulo de raiz de 5 menos 5. O que vocês fariam aqui nesse caso? Porque para calcular o valor absoluto, você tem que dar um resultado que não tenha a barrinha, só isso. Basicamente assim, você tem que tirar a barrinha, as barrinhas, mas de um jeito que seja certo, né? De um jeito que dê um resultado positivo. Só inverter aí, vai ficar 5 menos a raiz de 5. Ah, tá ótimo. E por que você inverteu, Fabiana? Porque esse resultado, do jeito que tá aí, vai dar um valor negativo, né? Isso, Que a raiz de perfeito. 5 é menor que o 5. É. Então, ó, a Fabiana notou que raiz de 5 é menor que 5, então ela inverteu a ordem para que o 5 agora seja maior que o raiz de 5. Quer dizer, isso aqui é a mesma coisa que isso, tá? Mas eu estou falando diferente porque eu mudei só a forma. O que está aí, o primeiro número é maior que o segundo. Aqui o primeiro número é menor. Então você coloca de um jeito que o primeiro número é maior do que o segundo. Eu estou abreviando aqui, maior e menor. E aqui, deixa eu fazer desse mesmo jeito aqui, ó. Aqui estava, o menor estava primeiro, entendeu? E o maior estava depois. Isso, se você escrevesse sem o módulo desse jeitinho, raiz de 5 menos 5, ia dar um valor negativo, então estaria errado. Alguma dúvida? Professor, eu não entendi, porque tem que fazer o jogo, o jogo não, tem que colocar maior, aí depois menor, eu não Uhum. entendi isso aí, não. Ah, Bagunçou tá. tudo aqui a minha. Certo. Olha, tem um outro jeito de pensar. É porque, assim, por que o raiz de 5? Quer ver? É porque tem que, se puser na calculadora, o raiz de 4 é 2. É mais ou menos assim, ó. Eu só tem que lembrar assim, ó, raiz de 4 é 2. Depois, qual raiz que dá resultado 3? A raiz de 9. Só que a gente tem um raiz de 5. Então, ele vai ser 2, eu vou chutar aqui, não sei se é vírgula 1, vírgula 2, aproximadamente. É porque eu estou de cabeça, mas se colocar na calculadora, deixa eu ver aqui, ó. Raiz de 5. Dá 2, alguma coisa. Não, dá mais, dá 2,24. Mas tudo bem. Aqui não precisa calcular esse valor exato. É só para saber que é um número menor que 5, entendeu? O resultado dele é menor que 5. Então, a gente conclui que raiz de 5 é menor que 5. Então, a gente conclui que o primeiro número que está aqui é menor. Por exemplo, se você faz um número menor, 2, menos um número maior que é 3, 2 menos 3 dá menos 1. E o módulo não pode ser negativo. Então, por isso que o módulo de 2 menos 3 vai dar ele invertido, 3 menos 2.
que é um... Então, ó, essa parte aqui eu fiz com números mais visualizáveis, vamos dizer assim, porque não tem, aqui tem uma dificuldade a mais que é a raiz quadrada. Aqui não. Mas o princípio é o mesmo. É você inverter a ordem para deixar o maior menos... Ó, a regra é você deixar o maior menos o menor. Por quê? Para que o resultado seja positivo. Para que o resultado seja positivo. Maria, me fala, veja se entendeu, e se tiver com dúvida, pergunte ainda, assim, caso não esteja claro. Agora eu entendi, professor. Agora deu para entender. Ah, certo, ótimo. Porque, de fato, ó, é melhor ver um exemplo mais simples do porquê que tem que inverter a ordem. E agora aqui é a mesma ideia, só que o número está meio camuflado aqui, com essa raiz quadrada, cujo valor é 2,24 aproximadamente. Tem um monte de casas depois. Eu só aproximei. Depois, me fala, então, o B, 68B. Professor, essa questão do pi, aconteceria a mesma coisa com a letra A, revertendo, alguma coisa assim? Ou ele é menor do que o 10? Então, exato. O pi, quanto que o pi vale? O pi... Ó, aí você tem que lembrar que o pi ele tem um valor aproximado de 3,14. Então, ele é 3, alguma coisa. Logo, ele é menor que 10. Ou seja, 10 é maior que π. Por exemplo, você pode escrever aqui 10 maior que o π, porque o π é menor que 10. Daí, então, como que ele está escrito aqui? Está escrito do maior para o menor. Então, se ele já está escrito do maior para o menor, a gente não precisa inverter, porque a resposta final tem que ser do maior menos o menor. Então, é só você tirar o módulo aqui, fica 10 menos π. E esse aqui já é a resposta, entendeu? Não precisou... a ideia é a mesma do exercício anterior. Mas aqui não precisou inverter. Lá precisou inverter, no A precisou inverter, aqui não precisou. Mas a ideia é a mesma. Ó, essa parte aqui é a resposta já, tá? Certo, só não precisou inverter porque o 10 era maior que o π em si. Isso, exatamente. Sim, professor, é essa questão, entendi. Quer dizer que todas as vezes que ocorrer de ter o menor, né, na frente, só reverter alguma coisa. Isso. Que o maior tem que ficar sempre na frente. Uhum. Ah, tá. Isso. Entendi. Professor, não tem necessidade de Oi. resolver, não, né? Ah, não precisa dar o valor numérico, não. Não. É só mesmo colocar para entender a ideia que você tem de módulo, mas não precisa... Porque essas coisas hoje o computador faz, a calculadora faz, o celular faz, né? Tá bom. Mas o raciocínio a gente faz, nós humanos. O computador também faz. O computador faz muita coisa, inclusive ele demonstra teoremas. O computador já está conseguindo. Uhum. Se tivesse o mesmo valor, também eu deixaria do mesmo jeito, né? Você fala, se fosse, por exemplo... Vamos supor 10 menos 10. Ah, tá. Isso. Aí acontece uma coisa interessante. Quando, por exemplo, se você tivesse módulo de 10 menos 10, 10 menos 10 é 0, o módulo de 0 é 0. Mas se você fizesse por outro caminho, que é módulo de 10 menos 10, você tira o módulo e dá 10 menos 10, que também vai dar 0, entendeu? Então você pode fazer por esses dois caminhos. Você pode primeiro fazer a diferença e depois tirar o módulo, ou você já pode até tirar o módulo e depois fazer a diferença. Quando eles são iguais, tá? Esse exemplo é exclusivamente quando são iguais, né? Ah, sim, entendi.
porque vai dar 0. E quando você está somando, aí não precisa se preocupar também, né? Por exemplo, módulo de 2 mais 10 é módulo de 12. Quer dizer, você pode... Bom, é módulo de 12 que dá 12, mas você poderia resolver como 2 mais 10, ou seja, tirar o módulo de 2 mais 10. Você poderia só tirar o módulo, que é a soma. Então, a soma vai dar positivo, entendeu? O ponto é quando você tem um número... Peraí, deixa eu abrir mais. O ponto é quando você tem um número negativo, né? De você fazer 2 menos 6. Aí, assim, apareceu um número negativo, aí você tem que escrever do maior, depois o menor. Ó, tentem resolver esse 69A aí no rascunho, que eu vou... Aí vocês me falam quanto é que deu, e eu já volto daqui 3 minutos. Vocês tentam o 69A. Alguém fez? Eu fiz, professor. O resultado final deu 2 aqui O no meu também meu, deu né? 2, professor. Certo. Só que eu procurei Ok. fazer todo aquele desenvolvimento só para ter certeza mesmo no jogo de sinais, que eu sempre me confundo bastante. Então eu fiz uma resposta meio que bem longa. Que a Então, gente menos com poderia... menos 4 ficou mais 4, aí subtrai o menos 6 e menos 4, isso? Eu vou fazer do passo a passo aqui, mas nesse caso, Fabiana, pessoal, nesses casos, faz o passo a passo mesmo. Faz devagarinho, vários passos,
porque senão confunde. Sabe, por exemplo, tem o 70A aqui, depois tem esse B também, que está bem diferente aqui. Então, aqui, nesse caso, é bom fazer passo a passo mesmo. Vou fazer todos os passos aqui, ó. Ó, aqui é o seguinte, ó, essa barrinha... Ah, aqui, ó, então você vai resolver, deixa eu colocar uma dica aqui, antes de começar. Para resolver, ó, você vai resolver de dentro para fora. Ó, então você vai resolver de dentro para fora, tá? Quando for o caso, né, que nem esses primeiros aqui. Aí, essa barrinha externa vai continuar com a barrinha externa. E aí você já resolve, por exemplo, o módulo de -6, você já tira o módulo e deixa ele positivo. Daí você vai pegar esse sinal de menos, que vai ser esse sinal de menos. Eu gosto de destacar o que tá, da onde que estão vindo as coisas, para vocês, para ficar mais claro que a matemática você faz um passo e copia o que você já tem. Depois você faz mais um passo, copia o que sobrou, entendeu? Basicamente é isso, ó. Esse módulo de -6 deu 6, esse módulo de -4 deu 4, então ficou módulo 6 menos 4, porque esse módulo que está aqui, esse em amarelo que eu coloquei aqui dos dois lados. Tá? Essas barrinhas em amarelo são essas mesmas barrinhas, esse sinal em amarelo é o mesmo sinal. Depois o que eu fiz foi só calcular esse módulo, depois esse. Tá 6 menos 4. Mantendo ainda, fazendo a continha. 6 menos 4 é 2. E eu mantive o módulo só para ter certeza, né? De que daria positivo. E depois, agora, no final, você pode tirar o módulo e deixar o próprio valor que já é positivo. Ok, é isso mesmo. Então, resultado... O resultado é 2, tá? O resultado final é 2. E agora, o item B. Quem quer falar para mim, então, o que eu faço com o item B? Aí eu vou só fazendo o que estão me falando. A 70 professor. O que você falou, Amanda? A B dá 69, né? Exato, tá. a 69B. Aí, no caso, vai ficar -1 sobre 1, porque o módulo de -1 vai dar 1. Ah, tá bom. Ó, então, ó, -1, que é só repetir o que já está em cima. Isso. E calcular o que está embaixo, sobre 1, porque módulo de -1 dá 1. E isso como que você simplifica para ficar mais curto? Aí a regra da divisão, né, no jogo de sinal é que sinal diferente vai dar menos. Então, menos com mais do denominador vai dar menos. E 1 para 1. Ah, perfeito. Isso, perfeito. Você fez uma ordem bem legal, viu? Que eu gosto de explicar. Você faz primeiro o sinal, depois o número. Porque os alunos, às vezes, eles se atrapalham porque querem fazer primeiro o número e esquece o sinal, ou então acaba errando no sinal. Então, você fez com bastante calma, prudência, que é fazer primeiro o jogo de sinal. Menos dividido por mais dá menos. E depois o número. 1 dividido por 1 dá 1. Correto. Alguém ficou com dúvida? Então, vocês fazendo é melhor do que eu fazer, eu só dou uma guiada, né? Então, podem me falar como é que vocês fariam o 70A. Vamos deixar intacto esse módulo externo
Aí, no caso, ficaria 2 menos 12, que é o módulo de 12. Módulo de menos 12 dá 12. Exatamente. Então, ok. Perfeito. Opa. Aí, 2 menos 12 daria menos 10. Ficaria Mas aí módulo de menos 10. Permaneceria a barra, igual. professor? Isso. Quando você. Isso, exato. Quando você fala barra, quando você fala módulo, eu já ponho a barra, entendeu? Uhum. Aí seria igual, 12 menos 2, né? Isso, que dá menos 10, né? Isso. Então dá módulo, por isso assim, primeiro faz a subtração dentro, depois a gente tira, né? Aí deu módulo de menos 10, que é igual a 10. Então, o 10 é o resultado final. Alguma dúvida? Não é tão difícil. É só fazer com calma. Esse é legalzinho, mais legal, ó, esse aqui. Espera aí. O 70B. Bem fica interessante de fazer um pouco. Essa aqui, exatamente. É interessante. Ó, essa é 70B. Então, quem quiser, me fala como é que a gente vai começar, né? Aí ficaria menos 1. Isso, ó, esse menos 1 não tem nada nele, você só vai repetir, certo? Isso, menos, que esse menos é esse menos, que você está copiando do lado esquerdo e replicando do lado direito. Aí repete a barra do módulo. Isso, aí vamos colocar o módulo externo, que está em amarelo aqui. Aí 1 menos o módulo de menos 1, que é 1. Aí coloca só 1, no caso. Já resolve só isso. 1. Isso, já resolve, porque o módulo de menos 1 dá 1. Então... sim, aí isso aqui dá... Aí menos 1. Aí eu já ia errando aqui. Eu esqueci desse menos 1. Deixa eu fazer aqui embaixo. Ó, menos 1, que ficou tão destacado esse aqui que eu fui resolver só esse aqui. Ó, esse menos 1 aqui. Isso, pode falar. Menos 1 menos, aí o módulo de 0, no caso, ficaria? Isso, pode fazer assim, pode fazer esse passo intermediário. Eu vou fazer todos os passos, a gente faz todos os menos 1, menos 0, com módulo de 0, e aí o resultado final, que é menos 1 menos 0. Dá menos 1. Isso, porque o 0 não vai interferir nada. Então o resultado final é menos 1. Então, assim, a gente fez aqui todos os passos, todos. Não pulou nenhum. Esse aí fica agora negativo, professor, esse módulo. Isso, não, aí que tá. Mas é porque, na verdade, não tem módulo. Do módulo, né? Não, é assim, ó. É bem observado, ó. Porque senão, ó, é o seguinte, o resultado... deixa eu colocar aqui, ó. O resultado deu negativo. Mas note que o módulo aparece somente no segundo termo. Somente no termo que está sendo subtraído, que está sendo subtraído. Então, o que eu quero dizer com isso? Deixa eu mudar a cor aqui. Ó, o módulo, então, porque veja bem, o módulo é sempre positivo, mas é que só aqui que aparece o módulo, ó. Porque ele fez um número negativo menos um módulo. Esse módulo aqui deu positivo.
Positivo que eu falo assim, maior ou igual a zero, né? Positivo ou zero, aqui no caso, zero. Então não deu negativo essa parte aqui, nem nunca, ou vai dar zero ou maior que zero, que no caso deu zero. Mas o resultado negativo não é do módulo, o resultado negativo é por causa desse menos um que está fora do módulo. Ficou claro que a gente tinha um número negativo fora do módulo. Ó, esse aqui ó, é um número negativo que está fora do módulo. Certinho. Então, se tiver mais alguma dúvida, esse é o que nós fizemos é o 70B. Se alguém quiser perguntar. Eu estava esqueci de olhar o chat aqui. Certo. Bom, nenhuma dúvida. Esses outros dois a gente pode fazer. Eu acho que cabe para fazer aqui. E o 72A, como ficaria? A gente pode pensar naquela propriedade, separar os módulos ou então resolver direto, né? Eu fiz dos dois jeitos aqui. Resolvendo direto, ficaria o menos 2 vezes o 6, que vai dar o módulo de menos 12, que resulta em 12. E a gente pode dividir também, pensar em separar os módulos, que ficaria o módulo de menos 2 vezes o módulo de 6. O módulo de menos 2 é 2, aí fica o módulo de 2 vezes o módulo de 6, que resulta também no módulo de 12. Perfeito. Não, eu que me atrapalhei, esqueci de olhar esse aqui. É a 71, né? 71. Isso mesmo. Eu que... Vamos pegar mais papel aqui. Que aqui nós temos quantidade infinita de papel digital. É o 71A. Certo. Então, a Fabiana comentou que você pode fazer de dois jeitos. Usar a propriedade, que é separar o módulo, ou resolver primeiro o que está dentro aqui e depois tirar o módulo, né? Eu vou fazer desse jeito, sem a propriedade, que eu acho mais fácil. Mas pode fazer dos dois jeitos. Então fica assim. Fica menos... E você tem uma multiplicação aqui, ó. Tem um jogo de sinal que tá... Às vezes a pessoa não enxerga, mas está implícito aqui, quando você faz esse jogo de sinal. Do menos com esse mais que está implícito aqui, ó. Então, aqui você tem um menos vezes um mais, que é o do 6, que vai dar menos. Então, você põe um resultado negativo aqui, certo? É o jogo de sinal só. Depois, é fazer 2 vezes 6, que dá 12. Então, aqui fica o módulo de menos 12, cujo resultado é 12. Esse foi feito sem a propriedade. Usando a propriedade, então aqui, ó. Só para poder aplicar, né, e ter um jeito a mais de fazer, usando a propriedade, você teria que o módulo de menos 2 vezes 6... Note que agora, ó, eu pude tirar o parênteses, que não dá problema nenhum, tá? Não causa nenhuma ambiguidade eu tirar esse parênteses aqui. Aí ficaria menos módulo de menos 2 vezes módulo de 6, que é usando a propriedade. Aí módulo de menos 2 dá 2. O módulo de 6 dá 6. O resultado continua sendo o mesmo. 12. Sem a propriedade e com a propriedade. Dúvida? Professor, mas tem necessidade desse parênteses aí mesmo?
Se tem necessidade desse parênteses? Ah, Não tem necessidade. Você pode porque não tem outro escrever sinal, né, para ficar junto. isso. Até tem o sinal positivo, mas o sinal positivo não afeta. Quer ver? Eu vou fazer uma modificação para a gente ver quando que é bom colocar o parênteses ou não. O que eu estou querendo dizer aqui, então, é que isso do lado esquerdo com parênteses é igual a sem o parênteses. Então, claro que está implícito isso, né? Mais 6. Mas é a mesma coisa, tá? O que está em cima é a mesma coisa que está embaixo. Tá? Não, professor, mas eu falo junto assim, por exemplo, se o 6 estivesse do lado esquerdo e aí tivesse se fosse no caso outra operação, né? No caso de mais ou de Tá. menos. Eu vejo mais Não, está necessidade de certo. parênteses nessa situação, na minha opinião. É verdade. Exatamente. Eu não tinha pensado nisso. Eu estava pensando só em colocar um sinal negativo aqui no menos. Se tivesse um sinal negativo no menos, no 6, precisaria do parênteses. Agora, uma coisa que você falou muito legal é se fosse o 6 vezes, aí você coloca parênteses. Por quê? Porque se você não colocar parênteses, fica um negócio esquisito, assim, tá? E aí pode... Como é que eu posso falar? Não causa ambiguidade, mas não é comum escrever desse jeito assim, porque fica meio desorganizado, assim, entendeu? Mas não chega a estar errado, né? Mas fica meio bagunçado, assim, porque não é usual. Porque o parêntese serve para ajudar, né? Porque tem coisas que se você não colocar, por exemplo, esse ponto aqui, se você não colocar, tá errado. Porque 2 vezes 3 é 6, e sem o ponto vira 23. Aí tá errado se não colocar o ponto. Mas aquele tem mais utilidade se tivesse o negativo aparecendo à direita. E também se fosse menos 2 vezes menos 6, também fica estranho. Então você teria que pôr um parênteses aqui. Mas aí você pode pôr aqui, porque tem parênteses que são opcionais, entendeu? Pode ter ou pode não ter. Tem parênteses que às vezes que é obrigatório colocar. Mas por isso que eu tirei aqui, porque fica uma anotação mais limpa, sem prejudicar. Se tiver mais alguma consideração. Porque aí a gente vai para o 71B. 71B. Vamos ver se... o pessoal, deixa eu chamar um pessoal aqui. Nós estamos aqui 30 pessoas, né? Então, o pessoal também que só incentivar, o pessoal que está mais calado e que quiser falar, Ana Paula, Moura, Carlos, Claudete. O David está participando aqui, né? Não sei se por áudio ou por escrito, mas a Emily. Eu estou pulando quem já está falando, que continua falando também, que é ótimo. E só estou incentivando aqui o pessoal que não... Igor, Karen, Laísa, Leidmar, Ludmila, Luiz Felipe, Marcos Vinícius, Miqueias, Naira, Paulo está falando, Railane, Raul Clayson. Eu pulei não, tem Gerlane que está falando. A Sara Barbosa está calada também. Vamos falar. Sara, Silvério falou no começo, depois parou. Tauane, Vitor, Yasmin, que o Valdeilson está falando. Eu fiquei fazendo exercício aqui só escutando. Por isso que eu tô aqui nessa lista. Vou mandar uma foto. Não, tranquilo. Eu só estou falando, incentivando a perguntar e tudo mais, entendeu? Professor, Uhum. eu já fiz aquela atividade lá que o senhor passou umas 4 vezes. Eu só tiro 50%. Já escrevi mesmo? caderno, já fui pro YouTube, já bati cabeça. Meu Deus do céu. Mas ainda vou responder o questionário ainda mais ainda. Tô lutando aqui.
Não, perfeito. A gente vai. Eu estou vendo aqui a gente vai finalizar hoje. Então assim, a anotação científica eu vou deixar para a semana que vem, tá? Porque a anotação científica tem que ver com muita calma. Então, é melhor. Eu acho que não vai dar tempo, a gente viria corrido. Então, eu vou terminar esses exercícios aqui, que eles vão ajudar para a atividade, tá? Porque você tentou a atividade, mas a gente não tinha terminado de exercitar. Então, eu acho que vai ajudar depois que exercitar com esses exercícios. E também, depois que a gente acabar aqui, eu vou abrir a atividade para tirar dúvidas. Então, eu vou passar uma por uma e vou tirar dúvidas, sem assim, resolver, né? Eu vou só dar dicas para vocês, tá? E aí porque aí você vai conseguir tirar o 100%. Porque Isso, assim, quando você professor. formula... Isso é bom, professor. Idade para responder. Não, eu vou explicar cada um deles, agora, depois disso, desse exercício, para vocês tirarem 100%. Porque é o seguinte, ó, se vocês foram muito bem na avaliação, só que tem dois regimes diferentes. Tem o entre 90% e 100%, que significa que ainda você errou alguma coisinha, ou não marcou alguma coisinha certa. E tem o parabéns maiúsculo, que é 100%, tá? Esse é quando você tira a nota máxima. Mas às vezes você pode ser tirado 9,8, por exemplo, vai dar ainda esse entre 90 e 100, tá? Porque faltou alguma coisinha. Quando aparecer parabéns 100%, é porque acertou tudo mesmo. Como que fica... Ó, esse aqui... Como que fica esse aqui, então? Quem quiser falar para mim? Pode falar, professor? Sim, claro. Se for aplicar a propriedade em cada termo, né, de forma individual, a gente vai ter aí o módulo de menos 1/3, que vai dar 1/3, Uhum. e o módulo de menos 15, Vezes. que vai dar 15. Vezes o módulo de menos 15, que vai dar 15. A gente coloca isso no módulo externo, que vai dar 1/3 mais 15. Ó, vou falar o que você fez aqui. 1/3 mais 15. Isso. Eu sou só uma máquina executora, tá? Eu escuto o seu áudio e transcrevo em fórmulas. Então... Não, professor, calma aí. Se tem parênteses e parênteses, é multiplicação, né? Isso. É multiplicação, põe aí a multiplicação, 1/3 vezes 15. Que aí a gente vai multiplicar denominador e denominador, numerador e numerador. Uhum. Vai ficar 15 por 3, que vai dar 5. Isso, agora... 5. Só deixa eu falar uma coisa. Esse módulo que você falou não precisa pôr, não, porque você usou a... Como você está fazendo... né? Porque como você está fazendo pela propriedade, você já desmembrou esse módulo externo nesses dois aqui, ó. Então, não tem esse outro externo. Teria esse outro externo se você fizesse sem a propriedade, aí... Mas não é que estaria errado, não está errado por um módulo que não vai atrapalhar nada aqui, mas é só um detalhe de... Então, assim, continuando, 1 vezes 15. Ó, eu vou fazer assim, bem passo a passo, para quem às vezes precisar, mas enxergar que você vai multiplicar, então, como a Amanda falou, 1 vezes o numerador, 1 vezes 15, depois o denominador, 3 vezes 1. 1 vezes 15 dá 15, 3 vezes 1 dá 1, e na hora que você divide 15 por 3, dá 5. E essa é a resposta final, 5, do 71B. Alguma dúvida? Professor, e se só, como eu vou explicar, do 1/3 fosse só o 13 que fosse negativo? Só o menos 1 sobre 3? 1 sobre menos 3, por exemplo. Boa coisa. Vamos supor que fosse assim, ó. E aqui o 15 positivo, né?
Mais ou menos assim. Pode ser mais ou menos assim? Pode ser. Deixa eu só escrever que esse aqui é modificação de 71B, tá? Para quando eu estiver vendo as notas lembrar. Aí fica assim, ó, você vai multiplicar o... Bom, primeiro você vai fazer uma coisa aqui, vamos ver o que sinal que vai ficar. Esse menos que está aqui embaixo, ele pode vir para cima, para o meio. Então fica da seguinte forma, tá? Porque o sinal, ele navega, trafega aqui livremente. Ele pode estar embaixo, só em cima ou no meio. Por exemplo, você tem aqui 1 sobre menos 3, que é igual a menos 1 sobre 3, que é igual a menos 1 sobre 3. Tá? O menos, ele tem essa liberdade aqui de fazer essas coisas. Por isso que eu coloquei de baixo para o meio. Depois, continuando aqui, módulo, vou manter o meio aqui, o menos. 1 vezes 15 dá 15, 3 vezes 1 costuma dar 3. Módulo, menos 15 dividido por 3 também costuma dar 5. Módulo de menos 5 dá 5. Ó, percebo que mesmo resultado. Mas foi legal? Desculpa, não é que esquece que eu falei mesmo resultado. É porque é outro exercício. Aqui ocorre que deu o mesmo resultado. Não é que sempre vai dar o mesmo resultado. Mas é que ocorre que menos vezes menos dá mais. Módulo de algo que é positivo dá positivo. Menos vezes mais dá menos. Mas aí o módulo cancela esse sinal aqui, entendeu? É outro exercício, tá? É uma modificação dele, mas ocorre que coincidiu de dar o mesmo sinal, mesmo resultado. O resultado numérico é o mesmo, porque a gente usou os mesmos números, né? O sinal não interferiu, podia ser mais, menos, menos, mais ou menos, menos, que dá o mesmo resultado, porque o módulo, se der negativo, o módulo vai tirar mesmo o negativo, tá? Mais alguma dúvida? Não, era isso mesmo. Deixa eu ver aqui como é que é? A gente... Isso, agora a gente vai fazer o 72A. Certo, aí me falem vocês. O que a gente faz aqui? O módulo de menos 6 vai dar 6. O módulo de 24 vai dar 24. Tá, eu só escrevi uma coisa antes aqui, então usamos a propriedade, né? Tá. O módulo de menos 6 dá 6, o módulo de 24 dá 24. dá 20. Aí, se a gente quiser reduzir a fração por 6, que vai dar 1 sobre 4, eu acho. Porque aqui, ó, então eu só fiz um jeitinho diferente, mas é a mesma coisa. 4 mesmo. Vai dar 1 sobre 4, a resposta final. Resposta final, 1/4. Porque o que ela falou, a gente divide por 6 em cima e divide por 6 embaixo. 6 dividido por 6 dá 1, 24 dividido por 6 dá 4. O que eu gosto de fazer é fatorar o número. Não sei, eu acho mais fácil fazer assim, mas normalmente os alunos acham mais fácil fazer assim. Mas eu gosto de mostrar, porque de repente alguém se identifica com esse método, que é fatorar os 6. Normalmente o pessoal não gosta, mas eu acho bem, eu não sei, eu acostumei a fazer assim, eu acho que,
Porque é gostoso cortar aqui, ó. Então, fica 6 vezes 1, 6 vezes 4, 24. 6 vezes 1, 6, né? E aí você corta aqui, fica 1/4. Mas somente quando é número maior, né? Mas tudo bem, né? Você faz assim, dá 1/4. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou passando o... Só para desligar de consciência. Se eu quisesse deixar o resultado como 0,25, eu poderia? Ou teria que ser 1/4 mesmo? Não, poderia, claro. Poderia, tranquilo. É a mesma coisa, 1/4 igual a 0,25, com certeza, poderia. Perfeito. Nesse Fala pra caso, mim. fatorando, o resultado é o mesmo, professor. No caso, se fatorar, o resultado é o mesmo Isso. sempre? Sim, sempre. Não vai, só se fatorar errado, se a pessoa errada ao fatorar, mas sempre. Fatorar é a mesma coisa. Aqui, fatorar é essa igualdade aqui, ó, tá? Essa igualdade que eu fatorei. Aqui que eu fatorei. Ou fatorando, né? Sempre. E agora, o 72B. Daí, quem que quer falar para mim? Tem a Sara Barbosa, Tawane. Temos aqui a Naira, Miqueias, Amanda, Fabiana. Também o pessoal que está falando, pode continuar. Yasmin. Vou falar, professor, que ninguém fala. 7 ninguém fala. menos 12 Amanda. vai dar menos 5. Vou resolver a operação e depois tirar do módulo. E 12 menos 7, 5 positivo. Uhum. Aí, menos 5 sobre 5 vai dar módulo de menos 1, que é igual a 1. Ok, perfeito. A resposta final é 1. A resposta final é 1. Certinho. Veja, deixa eu ver se... Eu acho que acabou, né? Acabaram. Acabaram os exercícios dessa parte. Tem mais. Tem mais vários. Deixa eu parar o vídeo. Esse vídeo ficou grande, mas ficou... Só uma dúvida, professor. Por que o 5 ficou negativo? Assim, peraí. Por que o 5 ficou negativo? Foi assim, ó. Deixa eu explicar mais detalhado. Ela fez assim, ó. Sem usar a propriedade, ou seja, você mantém esse módulo externo, né? Aí você faz 7 menos 12. Pois é, aí você tem que... Agora eu entendi, professor. Conservou o sonado maior, Entendeu? tá certo. Agora eu lembrei. Isso, você subtrai e conserva. Deixa eu escrever aqui, para ficar... Que outros podem ter tido essa dúvida, né? Você subtrai e conserva o sinal do maior. Ele quis dizer quando dá aquele bug mental mesmo. Não, mas é ótimo que perguntem, porque certamente outros alunos também tiveram essa dúvida, mas às vezes não perguntaram. E aí ficou registrado aqui, ó, o lembrete, né? Então é isso, fica menos 5 dividido por 5, que dá menos 1. Ó, fatorando, seria assim, ó. Aí você dá aquela cortada só no 5. Mantém esse sinal aqui. Mas é a mesma coisa, tá? Professor, esse